O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse numa entrevista coletiva que é importante que seja discutido o mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, seria bom para o país e bom para a sociedade. Atualmente, os senhores ministros do STF se aposentam aos 75 anos de idade. Bom, a grande pergunta que se faz é a seguinte: Pacheco estaria agindo com algum tipo de chantagem contra os setores que decidem essa indicação de ministros? Contra o próprio suposto presidente Lula? Contra ministros do Supremo Tribunal Federal? Confira trecho da entrevista. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Existe uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada pelo senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, em março de 2019. A proposta fixa o mandato em 8 anos, sem direito à recondução. Seria muito interessante que o presidente do Senado colocasse de fato em prática essa questão, nomeando de pronto um novo relator para analisar o processo e encaminhar ao plenário. Assim, os próprios senadores poderão dizer sim ou não. O fato é que a entrevista de Pacheco já provocou reações. O ministro Gilmar Mendes disse que, pelo que se fala, haverá o loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. Significa dizer que tanto ele quanto outros ministros daquele poder supremo sentiram a estocada de Rodrigo Pacheco. Mas eu queria falar aqui também, senhores, sobre essa declaração do ministro do Trabalho de Lula, quando ele diz o seguinte: se a Uber quiser ir embora, tudo bem, pode ir. Ele justifica, é o mercado, outras aparecerão. Será? Que inteligência desse ministro, né? Que estratégia desse ministro? Quantos milhões de postos de trabalho a Uber preenche hoje no Brasil, exatamente compensando a incompetência de muitos governantes que deixam de fazer o que devem fazer e que impedem, com a sua prática nefasta, a livre atuação do próprio mercado. A inteligência dessa afirmação é grandiosa, não é? Esse ministro, ele realmente fala pelo governo do senhor Lula. Confira, eu já havia colocado no canal, mas selecionei um trecho dessa fala para que a gente pudesse ouvir aqui novamente nesse vídeo a fala do senhor Marinho, dizendo que a Uber pode ir embora. A imprensa disse: e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, número 1 da Uber é o Brasil, do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparão esse espaço, como é no mercado, no mercado normal. E eu provoquei o Correio para que estudasse, que eu acho que o Correio deveria sim estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com o Uber, com o iFood, companhia limitada, tá certo? É isso o debate que nós colocamos. Isso demonstra a despreocupação completa e absoluta com a economia do Brasil e com o destino dos senhores trabalhadores. Mas ele não se engane, ele e o senhor Lula também não se enganem, porque os trabalhadores estão sentindo, os trabalhadores estão sabendo. Veja aqui o meu comentário sobre 2 diálogos que mantive nesta quarta-feira com profissionais, primeiro de Uber. Um deles, o senhor Jamal, disse o seguinte: o senhor Lula não respeita o trabalhador. Seu objetivo é outro ao atacar a Uber e defender a regulamentação do nosso trabalho. Significa ganhar menos numa atividade que é complementar, onde ele consegue um pouco mais de dinheiro para garantir melhor a condição de sustento da sua família. Isso a presidência da República e seu Ministério do Trabalho recriado não estão levando em consideração.
2 entregadores de iFood, também conversando entre si, um deles diz o seguinte: o que ele pretende com essa regulamentação? O outro responde: talvez mais dinheiro para os sindicatos. Bom, o fato é que o suposto governo do senhor Lula está humilhando os trabalhadores de diversas formas e humilhando também as pessoas pobres de certo. Olha só isso aqui. 2,9 milhões de pessoas tiveram cadastros cancelados do programa Bolsa Família no governo do Boquiroto presidencial. Importante ressaltar que esse ministério é comandado pelo senhor Wellington Dias. De acordo com o levantamento do site Metrópolis, quase 3 milhões de pessoas perderam já, de janeiro até agora, os seus benefícios do programa Bolsa Família. Essa é a grande preocupação com os pobres, esse é o pai dos pobres. E lembrando que o pai dos pobres não engana mais ninguém. Mas esse senhor, Wellington Dias, que é o ministro suposto do desenvolvimento social, é o mesmo cidadão que, quando governador do Piauí, comemorou com pulinhos e beijos com sua senhora, a atual conselheira do Tribunal de Contas do Estado, o fato de que 100% dos municípios do Piauí estariam interligados por rodovias. Grande mentira. O que dizem os populares sobre isso? Matias Olímpio, Joaquim Pires, Beneditinos, Prata do Piauí e inúmeras outras cidades interligadas por estradas de chão. E eu pergunto, cadê a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia e os combatentes de fake news, as agências de checagem? Por que ninguém se pronuncia? Por que ninguém entra contra esse ministro, contra esse ex-governador, pela grande falácia dita por ele em todos os meios de comunicação aqui do Piauí? Que país é esse?